Oi, pessoal, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Bem, eu senti hoje de falar um pouco sobre a palavra de Deus. Eu apenas orei para Deus me usar, né? Para o Espírito Santo falar através de mim. E eu apenas veio um versículo na minha cabeça e eu olhei onde estaria este versículo na Bíblia através do Google e agora eu vou para a Bíblia fazer a leitura e ver o que Deus tem para falar conosco nesta noite. Amém? Que todos recebam esta palavra, né? Porque este canal aqui Ilza Saldanha é relacionado à educação, artes e evangelização. Que este vídeo possa alcançar muitas pessoas e que Deus venha falar conosco de forma maravilhosa através do seu Espírito Santo. Amém? Vamos lá? Então vamos viajar no tempo através aqui, da história verídica da Bíblia Sagrada. Em primeiro lugar, eu quero falar para os amados que esse livro é um livro muito bem escrito para ter sido escrito na direção apenas do conhecimento humano. É tudo muito bem encaixado, gente. Desde Gênesis a Apocalipse é tudo bem relacionado um assunto com o outro e não tem como a gente fugir de que este livro é o livro sagrado, é o livro que nos conduz à vida eterna, é o livro que nos conduz a termos vida e vida com abundância. Nós sabemos que é um livro de história, há partes nele, né, que são terríveis e há partes que são excelentes. Mas as partes que são terríveis são para nos alertar sobre o nosso viver aqui na Terra, como é que nós devemos nos comportar. Então vamos lá, a nossa leitura hoje é aqui no livro dos Atos dos Apóstolos. Dizem que foi escrito pelo apóstolo Lucas, né, que era médico, acompanhava Paulo, foi criado por Teófilo, né, em Antioquia, né, gente? Então, e Teófilo era rico, colocou ele para estudar, ele se tornou médico. E ele acompanhava o apóstolo Paulo em suas viagens. Sabemos que Paulo, quando era Saulo, tinha muitos conhecimentos, né? Que ele adquiriu aos pés de Gamaliel. Mas após o seu encontro com Deus no caminho de Damasco, logo depois que ele foi ali no Sinédrio, ali, enquanto estavam condenando Estevão, que era cheio do Espírito Santo, né, que ele, até aquele momento ele ainda era Saulo, não estava convertido, e no caminho de Damasco, que ele escutou a voz do Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Deus encarnado, porque não existe outro Deus que sofreu o que Jesus Cristo sofreu por amor de mim e de ti. Né? Não existe outro Deus. Ele se fez homem e suportou tudo por amor da sua criação. Porque está escrito que no princípio era o verbo, só a palavra. O verbo se fez carne. A princípio ele usou várias pessoas, de Melquisedeque a Abraão, a Moisés, a
José, várias pessoas Deus usou para falar conosco. Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, Ezequiel, vários profetas ele usou para falar conosco. Contudo, todos estavam no lamaçal. Quando ele olhou do alto, alto que se diz é o que? O lugar alto, é a morada de Deus, né? A morada de Deus é o lugar alto. Quando ele olhou do alto, que é a morada dele, da sua morada, para baixo, ele não viu um justo sequer. Estavam todos condenados à morte eterna, todos condenados à perdição. E há muitos lutando aí ainda para povoar o inferno. Mas nós lutamos para povoarmos o céu de glória. Amém? Para vivermos na glória, como está, onde está Abraão, Isaac, Jacó, Rebeca e todas as pessoas que morreram carnalmente em Cristo, hoje vivem para a vida eterna, né? Do sono, esperando o dia do julgamento, mas vivem. Então, nós vamos ver aí o livro de Atos, vou ler a partir do capítulo 18, verso 24, e prosseguir até onde Deus quiser que a gente fale. Aqui é o Espírito Santo que está ordenando. Amém? Apolo em Éfeso e em Corinto, né? Porque, né? Vamos ver aí o que é que o Espírito Santo quer falar conosco. A partir do verso 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Nós sabemos que existe o batismo nas águas, que foi o batismo de João Batista, e sabemos que existe o batismo do Espírito Santo. Vamos falar sobre isso também um pouquinho. Eu nem sabia que íamos falar sobre batismo. Vamos falar um pouquinho sobre o batismo. Então, Apolo era um homem muito sábio na sabedoria de Deus, mas ele só tinha o batismo com o Espírito Santo até aí. 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, né? E quando o ouviram, Priscila e Áquila eram colaboradores do apóstolo Paulo. Colaboradores. Na Bíblia, há várias pessoas que trabalhavam para o reino de Deus, desde discípulos, apóstolos, diáconos, presbíteros, pastores, né? A gente sabe disso. E o apóstolo Paulo era apóstolo, assim como Apolo, assim como João, né? João que escreveu o Apocalipse, era o apóstolo, o apóstolo querido de Jesus Cristo, que enquanto Jesus estava sendo crucificado, ele não saiu dos pés da cruz. Então, estava 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga e quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus, porque o apóstolo Paulo e seus companheiros eram batizados com o Espírito Santo. Apóstolo Paulo, Timóteo, Pedro, né, eram batizados com o Espírito Santo. Mas diz aqui que Apolo não era, até conhecer o apóstolo Paulo. E aí o apóstolo Paulo, juntamente com seus colaboradores, Priscila e Áquila, né, através deles, Apolo ficou mais unido ainda no Senhor. O 27. Querendo ele para a Acaia, o animaram os irmãos, escreveram aos
discípulos, o qual, tendo chegado, aproveitou aos que, pela graça, porque publicamente os judeus, dando a escritura que Jesus era o Cristo. Porque qual homem ressuscitou? Cristo. O homem veio, qual desses outros deuses aí, povo como Deus, sofreu o que Jesus sofreu? Então, antes, com Cristo, no caminho de Damasco, que ele era Saulo, de Gamaliel. Ele prendia as pessoas que falavam isso, como hoje condenam Jesus. Disso são as pessoas das seitas de que condenam Jesus Cristo, não sabem o que ele passou, vão ler a Bíblia, tá? Este é o livro, esta é a filosofia que nós devemos seguir, este é o livro da verdade. Isso aqui não é vã filosofia, não. É o livro da verdade que nós devemos seguir. Então, porque com grande veemência, publicamente os judeus, olha, quem era Paulo quando era Saulo, seguia, que pregavam, era Cristo, e depois ele passou a pregar que Jesus era realmente o Cristo. Após ele ter sido arrebatado, ele foi até o terceiro céu, até as moradas de Deus. Deus falou com ele coisas inefáveis que o deixou atônito, coisas que nós não iríamos entender, as coisas que Deus falou ao apóstolo Paulo. E sem dúvida ele recebeu o batismo com o Espírito Santo ali naquele momento, quando foi tocado no caminho de Damasco. Quando Jesus disse, ele escutou a voz: Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? Sou eu, Jesus Cristo, a quem tu persegues. É para te recalcitar contra os aguilhões. Aguilhões é o que? Algemas, prisão. Creio que era que o apóstolo Paulo tinha na cara. Deus não podia libertá-lo. Ele pediu a Deus para libertar ele, que pessoas eram curadas por ele. Logo ele era surrado, era jogado para fora dos lugares de onde ele estava pregando. Deus disse a ele: Paulo, a minha graça te basta. Deus conhece o coração humano. Talvez se Deus tivesse libertado Paulo naquele dia de todo o sofrimento, talvez ele não teria feito a obra de Deus como ele fez. Então, aqui, ó, terceira viagem de Paulo, não é? Prega o evangelho em Éfeso. Ponto. Ele é citado por Demétrio. Você já ouviu? Está na Bíblia. Demétrio. Vamos ouvir o que e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado as regiões inferiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Gente, os discípulos não eram os 12, os 11 que andavam com ele. Olha, cada vez que você prega para alguém, você está discipulando alguém, tá? Muitos discípulos foram formados em Jerusalém através das pregações dos primeiros discípulos que seguiram a Jesus. E hoje continua esse trabalho. Eu estou nesse momento fazendo esse trabalho. Muitos estão por aí fazendo esse trabalho, para a honra e glória do nome daquele que derramou todo o seu sangue numa cruz para nos salvar.
Não existe outro. Fora dele não existe outro Deus. O 2 disse-lhe, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhes, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Então Paulo chegou em Éfeso e encontrou ali os discípulos, só que eles não tinham batismo com o Espírito Santo. Eles só tinham recebido o batismo das águas, que era o da imersão nas águas. O batismo de João Batista, tá? Vamos ver o que diz o 3, a partir do 3. Pergunto-lhes, então, em que sois batizados? E eles disseram, no batismo de João. Quem é João? O João Batista. O João que batizou Jesus e Jesus batizou ele nas águas. Contudo, os dois já eram batizados pelo Espírito Santo nos ventres de sua mãe. Jesus batizou João no ventre de Isabel e João batizou Jesus. Os dois receberam batismo ali, né? Eles já tinham, né? Jesus recebeu o batismo, quando ele foi batizado nas águas por João, ele recebeu o Espírito Santo para fazer a obra. Ali começou, né? Mas houve um evento enquanto João estava no ventre de Isabel e enquanto Jesus estava no ventre de Maria. Nós sabemos disso. O 4 diz, mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Porque nós sabemos que João Batista pregou no deserto sobre a vinda, anunciando ao povo sobre a vinda de Jesus, sobre a vinda daquele, nenhum de nós seria digno de desatar as suas alparcas, que era Jesus Cristo. João veio anunciando a vinda de Jesus, preparando o povo no deserto sobre a vinda de Jesus Cristo. O 5 diz, e os que ouviram falar, os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. O 6 diz, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Então, eles ali, aqueles discípulos em Éfeso, já conheciam o batismo das águas, o batismo de João. E quando Paulo orou, colocando a mão sobre suas cabeças, Paulo tinha um batismo com o Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas estranhas. Línguas estranhas. Eu disse bem o nome, línguas estranhas, tá? Não são línguas daqui da terra, línguas estranhas. O 7 diz, e esses eram ao todo uns 12 varões. Ora, quantos discípulos já haviam naquela época? O 8 diz, e entrando na sinagoga, falou ousadamente. Gente, não é fácil não. Naquela época só existia a religião judaica e este povo entrava nas sinagogas, entrava no templo de Salomão, era todo mundo judeu, não existia cristianismo e falavam ousadamente. Não era fácil para entrar no templo de Salomão, não era fácil. Contudo, os discípulos de Jesus entravam e falavam ousadamente. Isso não é para qualquer um, não é para qualquer um. É lícito, é óbvio que esse povo era cheio de Deus, do Deus verdadeiro que criou o céu e a terra com tudo com tudo que nela há. O mundo, o céu e a terra, é o Deus do universo. Este é o verdadeiro Deus, que veio na pessoa de Jesus Cristo, tá? Então, e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses. Não foram 3 dias, não, 3 meses seguidamente,
disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. O que é persuadir? Quer dizer, instigando as pessoas a ouvirem sobre o reino de Deus, porque Jesus veio a anunciar o reino de Deus. O reino de Deus não é nada oculto, não. Ele veio anunciar tudo. Jesus, o próprio Deus, veio revelar o reino de Deus para nós. Não foi ocultismo, não, tá? Então, o 9. Mas, como alguns deles se endurecessem, mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Eles não queriam até hoje. Muitos não aceitam porque Deus já sabe quem é joio e trigo. Viu? Deus já sabe quem é joio e quem é trigo. Quem vai viver eternamente. E quem vai viver eternamente sofrendo o fogo eterno. Deus já sabe. O 10 disse: e durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. Assim, judeus como gregos, tá? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Por que Deus usou Paulo tanto assim? Talvez se Deus tivesse libertado Paulo das perseguições, Paulo não teria sido tão usado por Deus para nos ensinar. O 12 diz assim, sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Porque naquela época era difícil, irmãos. Então, até os aventais de Paulo, os seus lenços, eram levados até as pessoas e as pessoas eram curadas e eram libertas. Hoje não precisa mais disso, porque nós vivemos a era da graça. A era da graça. O Espírito Santo está conosco em todos os lugares e pode nos acudir em todos os lugares por onde nós estivermos. Ao mesmo tempo que ele me atende, ele pode atender outras pessoas em todas as partes do mundo. Amém? Então, o 13 diz, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Tá vendo, gente? Eles tinham inveja, eles queriam ser iguais a Paulo, mas não podiam porque não obedeciam a palavra. Esta palavra aqui, ó, que vale mais do que ouro e prata, tanto para a nossa vivência na terra, quanto para a nossa vida eterna. Porque nós estamos aqui de passagem, de passagem. Lembrem-se disso. Então, os exorcistas queriam fazer como Paulo, mas eles não podiam, eles não tinham permissão para fazer, eles não tinham o Espírito Santo de Deus em sua vida. O 14 diz, e os que faziam isto eram 7 filhos de serva, judeu, principal dos sacerdotes, né? Judeus. Todos eram judeus, com uma diferença, que uns judeus, né, seguiram o outro judeu, que era Deus encarnado, na pessoa de Jesus Cristo, encarnado, né? Foi encarnado no ventre de uma virgem, nasceu de uma virgem, né, da Virgem Maria. O 15 diz, respondendo, porém o espírito maligno disse,
Conheço a Jesus e bem sei que é Paulo. Mas vós quem sois? Ora, espírito maligno, é lógico que o espírito maligno, que vinha lá do maligno, adversário de Deus, que era um anjo, nós sabemos que era um anjo de Deus, da confiança de Deus, que se rebelou com Deus, nós sabemos que se tornou, ele queria ser Deus, mas ele não podia ser Deus, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus é uno, é único. Nós só podemos segui-lo. Então ele sabe de tudo, ele sabe tudo da minha vida, da sua vida, tá? O adversário de Deus é o mundo. Tanto que ele revelava 91 para Jesus, enquanto Jesus estava jejuando, ele mandou Jesus subir lá na parte do templo e disse: eu te ofereço tudo, ofereceu toda Jerusalém, para tirar aí para baixo. Ele queria que Jesus não cumprisse o seu ministério na terra. E Jesus veio com o objetivo de sofrer por nós, de carregar sobre si os nossos pecados, e nós pudéssemos ser salvos. Mas vós que sois, ora, o 16 diz, e eles o homem que é maligno, e assenhoreando-se pode mais do que eles, de tal maneira que nu e feridos fugiram daquela casa. Oh, glória a Deus, aleluia. O 17 diz assim, e foi isso notório a todos que batizavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. O que é publicar os seus feitos? Contando os testemunhos. Gente, não é fácil não. Jesus é conhecido no mundo inteiro. No mundo inteiro. Jesus não foi qualquer um, não. Jesus é conhecido no mundo inteiro. No mundo inteiro. O 19 diz, também muitos do que seguiam artes mágicas, que até hoje tem essas porcarias, né? Trouxeram seus livros, as vãs filosofias, né? Tá cheio aí das vãs filosofias, contaminando a mente humana, né? Para não crer nesse livro aqui, ó. Não crer no Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Cheio das vãs filosofias, né? Mas nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o 19, continuando aí. Publicando seus feitos. 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros. Bonitinhos, né? Trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. Aleluia, eu não tinha lido. Eles trouxeram seus livros porque eles se converteram, tá? Eles deixaram as filosofias e queimaram seus livros lá, que eles seguiam, dos deuses lá que eles inventaram e seguiam. E passaram a servir a Deus. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Era o quanto valia aqueles livros que eles queimaram. Tá, gente? Então, Jesus é Deus. Não existe outro Deus. Vamos adorar esse Deus. Vale a pena adorar esse Deus. Amém? O 20 diz, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente, e a província, e cumpridas estas coisas, tem mais. Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Ásia, dizendo, depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Presta atenção, 22.
e enviando à Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto. Era discípulo também. Havia muitos discípulos, como hoje há vários, como eu estou pregando aqui a palavra nesse momento. Ficou ele por algum tempo na Ásia. O 23. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Presta atenção que vai acontecer aqui. Houve um alvoroço na Macedônia, tá? O 24. Porque um certo ourives, presta atenção, um ourives da prata, por Demétrio. Você já ouviu falar o nome Demétrio? Pois é, Demétrio. Era o ourives que os deuses lá para o povo adorar, tomar o lugar de Jesus, tá? Cuidado. Tomemos cuidado. Deus não divide a glória dele com ninguém. E quem vive com Deus aqui é feliz. E vai ser mais feliz ainda na vida eterna. Porque nós estamos aqui de passagem. Demétrio, lembre bem esse nome. Demétrio, né? Que fazia de prata nichos de Diana, que era uma deusa que eles adoravam lá nessa cidade. Dava não pouco lucro aos artífices. O povo sempre foi louco por dinheiro. E ali o apóstolo Paulo chegou pregando a verdade. E eles tinham a Diana como um deus. O Demétrio era louco por dinheiro, né? E não queria perder de maneira alguma os clientes dele que compravam os deuses em sua mão, né? As estatuetas de Diana, né? Será onde é que está Demétrio, gente, hoje? Alguém imagina onde é que está Demétrio? Pois é. A gente precisa procurar saber. Será que ele aceitou Jesus? Ou será que ele está lá aguardando, lá no Hades, aguardando, sofrendo, como aquele que pediu a Lázaro, servo de Deus, para colocar o dedo em sua boca e colocar na boca dele que estava ardendo em fogo? 25. Aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obra semelhante, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos nossa prosperidade. Então virou uma confusão naquela região, porque eles tinham prosperidade, eles fundiam imagens de ouro, de prata, sei lá do que, para vender. E Demétrio era um deles. E não queriam perder a sua clientela, que comprava tudo loucos por dinheiro. Por isso que a Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Deus não condena o dinheiro, mas quando a pessoa coloca o dinheiro como Deus, essa pessoa nós já sabemos para onde é que ela vai. Nós sabemos que ela vai direto para o Hades e esperar o dia do juízo. Ela não vai para o seio de Abraão. Tá? Temos a nossa prosperidade em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses e que se fazem com as mãos. Gente, Deus só existe um. E ele veio na pessoa de Jesus Cristo, veio como homem. Qual de nós aguentaria sofrer o que Jesus sofreu? Não foi só no Calvário, não. Ele era a sabedoria encarnada, ele foi a sabedoria encarnada, ele é a sabedoria e foi a sabedoria encarnada. Vendo tantas coisas erradas, o martírio dele começou mesmo antes do Calvário. Quando ele via tantas coisas erradas, quando ele via pessoas desrespeitando outras, pessoas humilhando outras, querendo ser mais do que outras, querendo saber mais do que outras, querendo ser deuses,
Porque naquela época muitos queriam serem deuses, como os faraós queriam ser deuses, né? E Deus só existe um, certo? Deus só existe um. O 27 diz assim, ó, e não somente há o perigo que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram em ser destruída. Tudo isso causado por quem? Por Demétrio, tá? Ourives, visava ganhar dinheiro, visava lucro para todo aquele povo da Ásia. E Paulo veio explicando que era o verdadeiro Deus. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Fiquem cientes disso, que Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus só existe um. Ele veio, encarnou, né, como homem, viveu sem ninguém e 100% Deus aqui na terra. Portanto, pensemos antes de desfazermos o que está escrito aqui. Antes de desfazermos, leiamos do princípio ao fim para ver como este livro é bem escrito, como este livro, tudo nele se encaixa, de Gênesis a Apocalipse. Amém? E que esta palavra fique guardada em meu coração e no seu coração. Eu não li antes. Eu apenas pensei em um versículo. Fui para o Google ver onde estava esse versículo. E ele se encontrava aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Mas eu senti de ler um pouquinho aí do capítulo 18, a partir do verso 24. E eu fiz aí até o 17, mas o 18 diz assim, e ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo, grande é a Diana dos Efésios. Será que ela salva alguém? Será? Ou ela apenas dava dinheiro? Ela era apenas um objeto. Deus não é um objeto, Deus é um ser vivo, e hoje ele está em todos os lugares, e o Espírito Santo está aqui na terra, intercedendo por mim e por você. Amém? E que esta palavra fique gravada no meu e no seu coração, se você assistir este vídeo, a este vídeo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Olha aqui o meu beijo no coração, porque eu faço isso, porque eu amo as pessoas e eu quero o bem de todas as pessoas. Eu quero que todas as pessoas vivam bem aqui na terra e que nós venhamos a povoar o céu e não o inferno. Amém? Porque no céu nós vamos viver felizes, sem sofrimento, sem dor, sempre joviais, louvando e exaltando o nome daquele que merece toda a honra e toda a glória, que sofreu por nós, Jesus Cristo, o nosso Deus eterno. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.